Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Eduardo Braga, líder da bancada do governo no Senado, que é do PMDB do Amazonas. O tema da nossa conversa vai ser os problemas que estão acontecendo com a telefonia móvel. Senador Eduardo Braga, de repente aconteceu quase como um apagão, especialmente atingindo os estados do sul brasileiro. Como é que o senhor contextualiza esse problema? Na realidade, isso já vinha acontecendo há algum tempo. Tanto é que a nossa comissão, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, além de líder do governo, eu presido essa comissão aqui no Senado, há mais de um ano já vinha fazendo audiências públicas e gestões junto à Anatel e junto ao Ministério das Telecomunicações em função da péssima qualidade do serviço da telefonia móvel, bem como da questão da internet 3G no país. E isso tem ficado cada vez mais crítico e cada vez mais crônico em função do brutal crescimento do uso da telefonia móvel no Brasil. Veja que em 2011 nós tínhamos 200 milhões de aparelhos e de 2011 para 2012 nós chegamos a 250 milhões de aparelhos ativos, com linhas ativas na telefonia móvel no Brasil. Era, portanto, para termos um dos melhores sistemas de telefonia móvel do mundo, porque temos um dos maiores mercados. Ao contrário, temos um dos piores do mundo. Por quê? E as empresas estão lucrando bastante. Estão lucrando bastante e estão lucrando de forma abusiva e, de certa forma, de maneira desrespeitosa. Várias ações foram tomadas pelos PROCONs estaduais, várias ações foram tomadas pelos ministérios públicos estaduais, que acabaram culminando com uma ação que é uma ação forte da Anatel. E vale aqui destacar a coragem do governo da presidenta Dilma de ter suspendido a venda de chips de 3 das maiores companhias de telefonia móvel e de internet móvel 3G no país, uma em cada um dos estados, de acordo com a pior performance em cada um desses estados. Isso teve, obviamente, impacto na mídia, isso teve, obviamente, impacto no judiciário, que tinha ações tramitando e que não julgava, e que passou a julgar, não é? E teve impacto na Bolsa de Valores, porque as ações dessas empresas também despencaram na Bolsa de Valores. A verdade dos fatos é que ficou claro ao usuário de que o Brasil está diante de algumas situações que não podem mais perdurar. Primeiro, nós temos quase 10 vezes mais usuários por antena do que os países do primeiro mundo. O modelo standard, padrão, nos Estados Unidos não admite mais do que 1.000 usuários por antena. Em região metropolitana no Brasil, nós chegamos a ter o absurdo de 11.000 usuários por antena. Outra questão gritante é não ter o compartilhamento da tecnologia. Ora, em qualquer lugar do mundo, se eu estou num determinado estado usando uma operadora e migro para um outro estado com outra operadora, há o quê? O compartilhamento do sinal. Eu não preciso ter, portanto, um país de paliteiros de torres e de antenas, aonde uma antena não compartilha com a outra o sinal. Isso é uma coisa absolutamente desnecessária e que tem provocado um custo de investimento que o Brasil não suporta, tem criado impactos ambientais urbanos que as cidades não suportam e tem criado dificuldades também para as próprias operadoras poderem fazer o ritmo de investimento que o usuário necessita. Portanto, um novo marco regulatório precisa surgir a partir daí. E o governo está convencido. O ministro das Telecomunicações anunciou no dia de hoje, na Comissão de Ciência e Tecnologia, de que o governo está convencido de que uma lei geral de antenas e torres precisam ser proferidas no país. Para parametrizar essa questão, é preciso estabelecer tetos mínimos e a Anatel assumiu o compromisso de, em até 30 dias, aprovar uma resolução que obrigue
Ao compartilhamento. Ao compartilhamento das antenas. O compartilhamento do sinal. Com isso, você poderá migrar automaticamente e que as empresas façam as suas composições e as suas compensações financeiras entre o uso de um sinal e o uso de outro sinal. Isso, obviamente, vai melhorar sobremaneira. Além disto, o plano de investimento apresentado pelas operadoras para a Anatel, que é um plano robusto, que aumentou o plano em relação ao plano original em 4 bilhões de reais apenas para os próximos 12 meses. Portanto, nós não estamos falando de um investimento pequeno, nós estamos falando de um investimento robusto e que haverá, obviamente, de melhorar a qualidade do sistema, que é, hoje, repito, um dos grandes entraves da infraestrutura do nosso país. Como é que o senhor analisa, nesse contexto, a atuação da Anatel? Eu acho que a Anatel vem aprimorando e vem melhorando. A verdade é que nós também estamos evoluindo com a demanda de novas infraestruturas e de novos serviços. Há 10 anos atrás, pouco entendíamos de telefonia móvel. Há 10 anos atrás, pouco entendíamos de internet. Há 10 anos atrás, pouco entendíamos de banda larga. O Brasil vem aprendendo, o mundo também vem aprendendo. Essa é uma área, um setor da economia que tem um avanço tecnológico brutal na última década. E, além disto, o nosso usuário, o cidadão, aquele que está nos assistindo, que muitas vezes é obrigado a ter um celular com 4 chips, um de cada operadora, porque a operadora A tem um programa em que, se você falar com o telefone da própria operadora, você só paga a ligação, você não paga o tempo de ligação. Aí a ligação cai. E aí vem a suspeita de fraude ou de crime, porque imagina-se que pode ter desligamento ou não. Ora, isso terá que ser averiguado e terá que ser apurado. É uma suspeita grave que está que, inclusive, sobre foi a operadora TIM. Ela está derrubando para cobrar outra ligação. Só que isto não é só a operadora TIM. O que veio à tona, tá certo? Através do Ministério Público do Estado do Paraná, que, ao demandar da Anatel informações sobre laudos de análises que a Anatel está fazendo sobre os usuários e sobre o serviço, chegou à conclusão de que havia um desligamento fora da curva padrão, suspeitando, portanto, de fraude ou de crime no caso da TIM. Mas não é apenas a TIM que oferece esse tipo de serviço. A Claro também oferece esse tipo de serviço e a Oi também oferecia esse tipo de serviço, que é o conhecido como Infinity, aquele que você cobra apenas a ligação. Agora, a ligação faz o seguinte: se você ligar uma vez, tudo bem, vai te cobrar 0,25, mas se você ligar 10 vezes, vai te cobrar 25. Ou 2,50? A verdade é que, se o tempo da ligação não perdurar, você acaba sendo onerado. Há uma outra questão que me parece absolutamente injusta. É que o pré-pago, além de ser caro, ele tem prazo de validade. Você compra um chip pré-pago e aquele chip pré-pago tem validade para você usar aquele chip pré-pago por X meses. Depois você tem que comprar outro. Se você não tiver usado o que você pagou, ele simplesmente vence e aquele teu dinheiro foi para o Papa. A empresa bota aquilo como lucro e não te presta o serviço. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E o senhor não teme que agora, nós estamos à véspera da Copa do Mundo, e os estrangeiros chegarem aqui para prestigiar a nossa Copa e dar um apagão desse nas principais capitais aí? Eu creio que não, pelo seguinte: o Brasil, como eu lhe disse, tem muitas possibilidades. O compartilhamento das antenas é uma delas. Nós recebemos recentemente no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20, onde nós tivemos um evento internacional com presença de mais de 130 chefes de Estado do mundo inteiro. Recebemos mais de 200 mil pessoas no Rio de Janeiro e nem por isso tivemos apagão na telefonia móvel. Mas isso não significa dizer que nós estamos tranquilos e que devemos deixar do jeito que está. Por quê? Porque não basta a questão dos eventos. Porque para os eventos, nós colocamos mais equipamentos, botamos mais antenas, ampliamos os equipamentos, resolvemos. Passado o evento, nós brasileiros precisamos de um legado de um sistema de telefonia móvel que nos dê competitividade com o mundo moderno.
É isso que nós sonhamos com o investimento que estamos fazendo, preparando o Brasil para a Copa do Mundo, preparando o Brasil para as Olimpíadas. Portanto, o que nós queremos? Não é apenas fazer uma boa Copa do Mundo, é ter um bom legado para o nosso povo. Não é apenas fazer uma boa Olimpíada, é ter um bom legado para o Estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o Brasil está avançando, eu não tenho dúvidas. Estamos também num processo de aprendizado, é verdade, precisamos dizer isso com humildade. E creio que, nesse sentido, o governo da presidenta Dilma tem feito um esforço muito grande de compreender o crescimento deste setor, das demandas que nós temos nesse setor, mas, ao mesmo tempo, não deixar impune aqueles que estão usurpando o direito do consumidor, aqueles que estão vilipendiando o direito do usuário. Por quê? Estava começando a surgir no seio do cidadão comum, da população brasileira, a sensação de impunidade dessas operadoras, que elas podiam fazer o que quisessem, que estava feito, ninguém ia fazer mais nada, que o governo estava imobilizado, que os PROCONs não tinham capacidade de agir, que o nosso judiciário não tinha força para interagir. Não é bem assim. Nós podemos agir sim, o Brasil mostrou que pode agir e é bom que as operadoras entendam o recado que foi dado e que nós possamos ter respostas de curto, médio e longo prazo para a melhoria da qualidade da telefonia móvel. Muito obrigado pela entrevista, senador Eduardo Braga. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eduardo Braga. Nós conversamos sobre problemas na telefonia móvel. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas para o argumento ou para qualquer outro dos nossos programas, basta ligar no 0800 61 2211 ou acessar o nosso site na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.